Mais um Pod Mãe no ar. Hoje a gente vai falar de uma temática que quase eu acho que nenhuma mulher passa, não. Imagina. Não, nada. A gente vai falar sobre maternidade e a vida profissional. Né? Será que muda pouco? Enfim, a gente trouxe a Érica Gonçalves para falar aqui com a gente um pouquinho sobre esse assunto. A Érica é da área de brand, veio do mercado corporativo, hoje é consultora. E a gente vai bater um papo. Érica, muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Conta um pouquinho pra gente, Érica, como é gestar, ser gestante, ter filhos pequenos. Quantos aninhos tem? Vai fazer 3 agora em dezembro. Como que foi esses 3 anos de mudança na sua vida? Inclusive falando do impacto profissional, né? Que foi gerado. São 3 novos anos, né? Eu renasci também depois do meu filho. É muito incrível, porque eu realmente acredito, e eu passando por esse processo, eu vivi e entendi que quando você vira mãe, muita coisa muda. Assim. Tudo? Tudo muda, exatamente. Acho que não sei o que não mudou. Realmente tudo muda. E eu acho que esse processo, ele começou desde a gestação mesmo, sabe? Uhum. Então, eu já tinha saído do mundo corporativo, já fazia uns 2 anos e pouco que eu já tinha saído do corporativo, acho que uns 2 anos. E aí eu engravidei no meio da pandemia também. Incrivelmente, foi o ano que eu engravidei em 2021, tive meu filho no final de 2021, em dezembro. E aí foi o ano que eu mais trabalhei, o ano que eu mais me senti produtiva, o ano, assim, que pra mim foi o melhor ano, sabe? Eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo maravilhosa, tava me sentindo, nossa, assim, uau, né? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não engravidei antes, né? E foi ótimo, assim, esse ano, foi maravilhoso. Eu falei, uau, vou conseguir ter a minha licença maternidade tranquila, né? Porque afinal, tá tudo indo muito bem e tal. E aí eu tive meu filho, ainda fui trabalhando, assim, sabe, pro hospital, tava tudo muito bom, tudo muito ótimo. E aí o Luca nasceu. E aí foi ótimo, fui com ele pra casa na véspera de Natal, passei Natal com ele, foi ótimo. Logo na semana seguinte ele teve que ser reinternado, meu leite não desceu, a criança não chorava. Eu não sabia que ela não estava sendo alimentada, apesar de alguns porque sintomas. Porque não chorava, afinal de contas não tinha fome, né? Não, apesar de, tipo, a boquinha meio seca, sabe? Mãe de primeira viagem, você fala, tudo bem, você é mãe de primeira viagem, mas você não assim, você nunca, não é que você nunca teve contato com nenhum outro ser humano pra saber a boca dessa criança que tá meio seca, né? Liguei pra pediatra, acho que a pediatra na época achou que devia ser um leve exagero, pediu pra fazer massagem e tal, não sei o quê. Aí, continuei. Segunda-feira tinha consulta e ele foi direto pra UTI, foi reinternado, né? E aí, eu passei o ano novo sem meu filho. E aí, nessa semana que ele tava internado, foi, acho que, não deu 7 dias, assim, mas pra mim foi tipo um ano. É, exato. Nessa semana, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Entre dormir e ficar visitando o filho na UTI... E lá, aquela coisa, eu falava, nossa, mas o que aconteceu, né? Tava tudo indo tão bem e, de repente... E aí, eu precisei abrir meu computador e trabalhar. No meio lá, sabe? Entre uma visitinha na UTI e voltar, abrir o computador e trabalhava. Eu me lembro que era, acho que dia 26 de dezembro, eu abri o computador, lá na maternidade, e aquele monte de mãe, aquela coisa, né? Aquele clima de UTI, né? Neonatal e não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, se eu viver 100% o meu papel de mãe, sem meus outros papéis, eu acho que eu vou surtar, eu vou enlouquecer. Isso que fazia uma semana. Talvez nem uma... fazia uma semana, porque ele foi reinternado acho que dia 28, alguma coisa assim, 27 ou 28. Fazia uma semana. E foi aí que me deu o clique. Apesar de eu já saber um pouquinho antes, né? Falar assim, não, acho que se eu for 100% mãe, integral, acho que não vai dar muito certo. Mas eu não achei que eu fosse sentir essa necessidade tão cedo. E aí, abri meu computador e eu falei, tá bom, assim eu acho que eu fico bem.
Assim, eu acho que Dividindo rola. papéis. Dividindo papéis e também não ficar 100% numa coisa, 100% na outra, sabe? Eu acho que é você buscar um pouco da sua zona de conforto, no sentido que você viveu até ali. Quantos anos você teve o Luca? 36. Você viveu 36 anos, ele mudou aquela semana. Tipo assim, onde tá minha zona de conforto? Não é com ele. E eu acho que também teve uma coisa do tipo, de você não abrir mão de quem você é, de todos os papéis que você é. Porque quando a gente vira mãe, você fica muito em função do filho, né? E aí, muitas mulheres acabam se esquecendo. E aí eu falei, tudo bem, eu sou mãe. E eu me considero uma ótima mãe. Até hoje, por exemplo, eu estive em todas as primeiras vezes do meu filho. Eu não faltei em nenhum momento. Mas eu sempre trabalhei. Eu continuei trabalhando. E essa consciência, esse clique me veio desde quando... Aliás, quando ele foi internado, né? No final deu tudo certo, foi tudo bem. Mas aquele momento, para mim, foi muito crucial. Para entender que eu precisaria trabalhar para conseguir ser uma mãe integral também. Eu acho, na verdade, que assim, é complexo, né? E aí aqui a gente não tá para julgar, ou culpar ou doutrinar ninguém. Mas tem muita mãe que vira mãe 100% e se esquece, e aí se frustra quando a criança cresce. Em algum momento da vida vai ter o clique da frustração, porque abandonou carreira e a si mesma, ou porque abandonou a carreira, ou porque abandonou a si própria por conta do filho. Mas efetivamente achar o equilíbrio entre a maternidade, o profissional, né, a sua carreira... O profissional bem-sucedido. O profissional bem-sucedido, exato. E você, ser humano, porque assim, são 3 coisas distintas. A maternidade, a carreira e você. Concorda? Né? São 3 coisas distintas. Às vezes é mais difícil lidar com você mesma. Exatamente. Então, assim, é impressionante. E a vida é feita de ciclos. E, pelo menos é assim que eu vejo. Ela é feita de ciclos. Então, é muito difícil. E toda hora você vai se degladiar com alguma situação. E até por que eu tô falando isso? Porque minha filha tá na adolescência. Ela tem 13 anos. Ela entrou na adolescência real, agora, oficial, né? Então, ela quer ficar no quarto, ela quer comer no quarto, ela quer fechar a porta. Ela tá ok, ela é adolescente, tá tudo bem, é uma fase. É uma fase que todo mundo vai passar. Só que é uma fase que eu queria estar mais perto. Que eu tinha me programado para trabalhar 4 vezes na semana, folgar às sextas para ficar com ela. Com ela e com a menor, que ainda é criança, pra sair, pra ir num shopping, pra ir num cabeleireiro. Pra ter o meu momento mãe, porque eu acho que ela precisa de mim. Ela precisa pra conversar, enfim, tudo que a gente sabe que acontece na adolescência, né? Menstruou, aí vai querer beijar, aí tem o sexo, tem droga, tem saída, tem tudo, normal. Faz parte da vida. Só que eu acho que neste momento eu precisava estar mais perto dela. E eu me programei para quando ela entrasse na adolescência, e naturalmente a menor sempre ganha com isso, né? Porque se você se programa com o primeiro, o segundo, você já está programado. Faz 4 anos que eu tô me programando. A gente tá em novembro. Estamos em novembro e não consegui de novo. Então, existe uma frustração, por exemplo, na minha área maternidade. Eu vou te falar uma coisa. Porque, de novo, eu não consegui. Sobre a sexta-feira. Faz quase 1 ano e meio que minha sexta-feira é dedicada ao meu filho. Foi planejada? Não. Foi por necessidade. E essa necessidade surgiu e depois eu falei, caraca, se não fosse por necessidade, talvez eu estaria assim. Como tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Tem sempre os 2 lados da moeda. Sempre existe. Eu, enfim, né? Vocês acompanham também a minha vida. Depois que eu tive filho, tal. Aí a questão, só para dar uma liga do que eu vou falar agora. No ano seguinte do meu filho, óbvio que meu tempo ficou menor. Apesar de continuando a trabalhar, meu tempo ficou menor. E aí veio um pouco da frustração, por quê? O meu modelo de trabalho naquela época era atender 1 a 1. Inclusive, se manteve digamos até agora, basicamente. Como é que você continua com os seus resultados e ir aumentando, apesar de ter um teto porque você atende no 1 a 1, você trabalha no 1 a 1, como é que você cresce, escala seus resultados se agora você tem menos tempo e você não consegue estar tão disponível assim?
começou a me dar um... Desânimo. Não desânimo, mas eu falei, poxa vida, mas tudo bem. Porque eu estou numa licença poética da vida, acabei de ser mãe, e tudo bem, e tarará, 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 tarará. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. Ok. Os custos aumentam, Ah, sim. Inevitável. sim, muito. Só que a renda não estava aumentando proporcionalmente, porque afinal eu tinha menos tempo porque eu tinha que cuidar de uma criança. Apesar de ter rede de apoio, apesar de ter babá. Porque muitas pessoas, talvez muitas mulheres acham, mas às vezes é fácil porque ela tem babá. Mas eu, por exemplo, não sou uma mãe que delega minha função de mãe para uma pessoa que está te ajudando em algumas áreas, Sim, em alguns horários, né? em alguns horários, Pra porque ela algumas também não é mãe tarefas. Exato. do teu filho. Não. Então já começa aí. Beleza. Meu filho fez 10 meses. Eu, meu marido e meu filho decidimos morar fora. Era o melhor momento? Não. Foi planejado? Não. Foi tipo decisão de um mês. Vamos. Ai, adoro isso. Foi. Avisamos a família, como assim? Primeiro Tu vai levar neto, meu neto. primeiro neto por parte da minha família e do Nossa. meu marido já é acho que o terceiro, né? Então eles já estavam mais acostumados com essa questão de neto. Na minha família, não. Nossa, foi tipo, meu Deus, morreram todos, né? E aquela culpa, de novo, mas eu falei, putz, eu tô indo para um sonho também profissional, por um sonho pessoal, queria morar fora, né? Queria fazer alguns cursos fora, enfim. Fui, preciso acompanhar essa jornada. Fui morar nos Estados Unidos, fiz todos os cursos que eu queria, lancei a imersão internacional que eu queria. Voltamos. E aí tem toda uma questão, né? Tem toda De uma logística. questão de logística. E aí a gente vai morar, né, na casa de parentes, que era para ser 2 meses e foram 8 meses, o que foi um período muito, muito, muito difícil. Eu voltei sem ajuda. E aí, lá nos Estados Unidos, quando a gente estava lá, os 3 primeiros meses também foram muito difíceis, porque eu estava sem ajuda. Meu filho estava em introdução alimentar, num país onde a alimentação é um Sim. caos. Eu saí de uma vida aqui que eu tinha a Érica mãe, a Érica profissional, a Érica mulher, a Érica, né, de casa também, todos os meus papéis, a Érica filha, a Érica amiga, para ir para lá e ter o papel, a Érica, Tudo. do lar e mãe. E trabalhar nas horas vagas. Isso me enlouqueceu. Não é que assim, me enlouqueceu, simplesmente. Eu falava pro meu marido, eu estou odiando isso aqui. Eu achei que fosse ser uma coisa e eu estou odiando. Eu não suporto mais essa rotina. Cadê a minha vida? Eu saí de um lugar onde eu tinha tudo, tinha minha rede de apoio, tinha meus horários, minha vida estava voltando ao normal, já estava conseguindo ir pro Sim, escritório. porque já tinha quase um ano, Já né? tinha quase um ano. Você volta meio. Quer dizer, ao normal não volta nunca, né? Nunca. É um novo normal. É um mas novo assim, normal. eu tava Isso, é um conseguindo novo normal. equilibrar os horários e tudo mais, e né, resgatando quem era a Érica, não sei o quê. Aí depois eu me via trocando fralda todo dia, lavando, passando, cozinhando, num país totalmente diferente, Sem nenhum dos amigos. sem nenhum dos amigos, sem nenhuma, né, sem ninguém pra te ajudar, sem babá, sem mãe, sem, né? E o marido saía, ia fazer as coisas que tinha que fazer, ia trabalhar, ia fazer as conexões, e eu em casa. Vocês sabem, vocês já foram lá para Orlando. Não tem como, vou dar uma saidinha, vou ali a pé. Não existe isso, gente. Os quarteirões são gigantes, as coisas são muito longe, não existe isso. Ia dar a volta no condomínio. E cadê todo aquele sonho de Cadê? Orlando, Eu falava, né? não. Tipo, Aí a gente teve que contratar uma ajuda também, porque não dava. Quando contratou essa ajuda, nossa senhora, minha vida mudou de novo, da água pro vinho. Uau, que vida. Aí eu passei a amar aquela vida. Amar. Porque é um país super seguro. Sim. Porque eu tava vivendo assim numa bolha. Eu tinha segurança, liberdade para ir e vir. Segurança, não segurança particular, mas segurança do Sim, ambiente segurança como do um ambiente. todo. Ai, que vida gostosa. Ia pros parques da Disney, tipo, no final de semana. no final de semana, ou durante a semana, aí vamos assistir os fogos, aí vamos não sei o quê, aí vamos sim, fazer você isso, vamos faz fazer tudo com aquilo. calma, né? Aí o negócio mudou, assim. Aí vivi a minha vida, eu falo que eu vivi uma liberdade poética, assim, da vida, sabe? Durante aquele tempo. Foi ótimo.
Aí eu não queria voltar. E o marido queria voltar. Falei, não, mas agora eu não quero voltar. Mas tá bom, precisamos voltar, então vamos voltar. Aí voltamos, minha vida vira do avesso de novo. Mais e uma é isso, vez. a carreira e quem trabalha por conta, eu falo. Porque cada mudança dessa faz com que você perde cliente, você perde foco, você não consegue caminhar. Você não consegue... É assim, você tá num ritmo. Algo acontece, você tem que encontrar esse ritmo de novo. Então, existe ali um tempo onde você precisa se reequilibrar de novo. Precisa reencontrar o novo normal, né? Precisa encontrar o ponto de equilíbrio de novo. Que não vai ser igual ao que já passou. Não. Porque é um novo momento. Porque é um Gente, novo. aí tudo muda. Aí, que eu vou chegar na sexta-feira, voltamos pra cá. E aí, a gente ia comprar o apartamento. Porque quando a gente foi, a gente... né, a gente estava morando de aluguel, porque era um novo lugar. A gente queria saber como é que ia ser nossa vida e tal. A gente gostou. Fomos para os Estados Unidos, tivemos que liberar o apartamento, voltamos. Agora vamos comprar, porque é aqui que a gente vai se estabelecer mesmo. Um contrato com apartamento, na hora de assinar, dava algum problema. Aí o outro, era assim, foi uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E isso numa casa onde não era nossa, com família, que acaba embolando muita coisa. E dá opinião na criação do filho, né? Porque aí você sabe, que aí já aí- piora, porque assim, você não tá na sua casa, as pessoas dão opinião na criação do seu filho. Aí vira uma bola de neve. Que começa a surgir coisas que nunca surgiram. As pessoas começam a ter comportamentos que nunca tiveram. E você também. Sim, você também, você também. Porque no fim, tá todo mundo ali estressado, vivendo numa mesmo ambiente Que não viviam. que não viviam. E pessoas que não nasceram na mesma família. Sim. Que têm valores diferentes. Que têm formas de agir diferente. O como é totalmente diferente. E aí começa a virar uma bola de neve. Começa a virar uma bola de neve que, assim, não gosto nem de lembrar. Mas hoje tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. E aí você Mas aí... desenvolveu um curso com todo esse aprendizado, é isso? É um curso, uma mentoria? Não, eu dizia... Aí, lá nos Estados Unidos, tal, voltou. Aí, aqui, durante esse período, foi um período de, tipo, buraco negro. Tanto que eu até dividi um pouco isso nas Instagram. redes sociais. Só que isso só começou a virar um buraco negro no final do ano. E no começo do ano. Onde eu realmente encontrei, assim, o buraco... Sei lá, o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo. Porque eu entrei em uma que eu falei, meu Deus do céu, nunca tive nesse lugar na minha vida. Nesse meio tempo, a babá foi recontratada. Porque daí o meu marido virou e falou... na verdade, eu virei e falei assim, não dá. Não tá dando. Não tá rolando. E aí, no meu aniversário, ele me fez uma surpresa. Olha, Você é babá. trouxe a babá de volta. Bonzinho. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Só que daí a babá virou e falou assim, tá bom, a babá não é de São Paulo, ela é do interior. Eu posso, eu venho, eu continuo. Só que, de sexta-feira, eu não vou mais poder, porque daí eu também tenho minha vida, tenho que fazer minhas coisas e tal. Putz, meu. Naquela época eu falei, nossa, maravilhoso. Pelo menos eu vou ter 4 dias na semana, tá ótimo. Só que depois a vida engata, né? E menos um dia na semana faz a diferença para quem tá voltando de novo Faz a pegar diferença, o faz o diferença. ritmo, faz muita diferença. Só que eu fui obrigada a parar. Nesse obrigada a parar, Talvez eu tenha que me obrigar. nesse obrigada a parar, eu descobri muita coisa bacana que eu também não me permitia. É isso, assim, de... Putz, mas será que realmente não posso? Se acontecesse hoje alguma coisa que eu fosse obrigada a parar, será que eu não pararia? Você pararia. Pararia, sim. É que, no fundo, a gente ainda não conseguiu Você vai se prorrogando. encontrar, tipo, o porquê que realmente eu vou fazer isso? Se eu tenho outras coisas mais importantes, isso não é tão racional, mas se eu tenho outras coisas mais importantes agora na minha vida para fazer isso. Então, no fundo, é isso, da gente não conseguir se priorizar. E o mais importante, não estou dizendo que outras coisas são mais importantes do que a sua filha, por exemplo, mas que você acha que você não pode se permitir ter esse tempo com ela. Não é questão porque vai dela. faltar reunião, porque eu não vou conseguir pagar tal conta. Porque Porque as pessoas- porque a empresa mas não vai dar cabeça conta. A cabeça é exatamente essa. As pessoas não vão fazer como eu vou fazer. Não, o mas assim, o negócio cliente vai precisa ficar de mim. desgostoso, aí não posso, correr o risco de porque eu fechar. não posso correr o risco, porque depois eu não vou pagar É apenas um o dia. aniversáriozinho dela de 15 anos. Na Que verdade, eu meio falo, né? não é Isso. apenas um dia.
São algumas horas. Entende? Depois, quando eu comecei a entender isso de verdade, aí eu comecei a priorizar melhor a minha semana. Porque tinha muitas coisas que eu fazia na semana que não eram realmente prioritário, sabe? E que ocupava meu tempo e eu achava que estava sempre sem tempo. Eu tô sem tempo, eu tô trabalhando altas horas, eu faço um monte de coisa. Aí você não se prioriza e você também não prioriza o que você deveria priorizar. Porque isso, talvez, de estar com a sua filha, é o que vai te deixar muito feliz e satisfeita. Sim. É o que vai fazer falar assim, putz. E quando ela chegar aos Que 20, mulher que eu 22, sou. fala, putz, passou. Porque Passou. vai passar, ela não vai E a ficar coisa que eu ela vai mais trabalhar. ouço- Mas aí eu posso viver, isso. né? Porque aí eu não preciso cuidar dela, não preciso, eu já me acostumei Não, a não mas- trabalhar na sexta. Aí é só pra você, só pra Posso abrir um spa. vinho às 10 da manhã, pelo amor de Deus. Pode. É que hoje você tem uma necessidade, talvez, de ficar mais com a sua filha. Mas amanhã Sim, pode ser sim, simplesmente de ficar sim. com você mesma. E tá Não, tudo bem. E outra, ela quer fazer high school, ela quer sair de casa com 16 anos. A vida passa muito rápido, ela já tem 13. E tem que se Eu preparar. preciso pegar agora. Não, 3 anos. Meu amor, 3 anos é amanhã já. Entendeu? pior que 3 Preciso anos é pegar amanhã. agora ela no meu Então, assim, cabresto. não adia. Porque, de verdade, a gente encontra. A gente vai encontrar. E aí, isso foi pra te falar da sexta-feira. Então, desde julho do ano passado, vai agosto do ano passado, porque eu faço aniversário no final de julho, então desde agosto, as minhas sextas-feiras são do meu filho. Aí, E ele vai pra escola. não, vai começar aí o ano que vem. Tá na hora já, né, Érica? Tá na hora, mas assim, 3 aninhos. 3 aninhos, né? Não, mas já tá bom. Tá grande. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Agora realmente é hora de ir pra escola, entendeu? Por quê? E sexta-feira ele faz integral. Por favor, né? Eu tenho ainda dó, sabia? De deixar a criança tanto tempo nunca na tive. escola. As A da minhas Roberta vai entraram... dos 3 meses de idade. As minhas entraram bebê no integral e só saíram do integral agora, que são grandes. Porque não aguentam mais ficar na escola. E Em ainda algum assim, mais ou momento- menos, né? Porque a Pietra já tá no ensino fundamental 2. E aí ela já tem aula 2 dias na semana o dia inteiro. Não, tudo por bem. Obrigação Por obrigação. do currículo. Não, por obrigação do currículo. Eu também tinha aula É, assim, não, depois e no de ensino grande e médio eu tal. já descobri que vai ter todos os dias, Mas né? é que Sai 4h30. pequenininho, eu tenho ainda uma coisa, tipo, ai, é uma opção Mas é que ele minha não é e não tão dele. pequenininho. Ele já pode até ter um irmão. Exatamente. Ele pode, facilmente. Mas assim, eu fico com essa coisa, entendeu? Talvez seja mais minha do que Não, mas dele. o que eu acho da maternidade, que eu acho isso interessante, porque as decisões, etc., normalmente são da mãe. Não do pai. Normalmente são decisões da É. mãe. O pai respeita, opina, a gente também E você não ouve. Não, a gente ouve. Mas não Não precisa. processa. Então, mas assim, e No o pai processo. que acha que é mãe? Porque assim, tem pais que são excelentes, o meu marido é um deles, o Beto é um deles. Não, são excelentes. Não dá pra discutir a questão da paternidade com eles, tá? Mas assim, até se achar mãe é demais. Não, e é demais. todo Por mundo que que eu tem vou o seu falar que é papel, eu demais? acho. Não, eles são excelentes Mas pais. invadir o papel do outro não dá. Porque assim, não sente como a mãe. E é isso que eu acho que a gente também tem que explicar pra eles. Tudo bem você ser um excelente pai e é sua obrigação É ser um excelente diferente, pai. conecta Não é- diferente, Mas né? conecta diferente, exato. Não sente as mesmas coisas. Então não queira falar que eu sou ótimo, eu sou melhor para o meu filho do que você. Não. Não existe A isso. Não mãe existe isso. é a mãe. Não existe isso. Eu acho essa coisa, eu sou melhor, eu sou pior, eu acho que isso realmente não existe, porque eu acho que o pai tem um papel de pai, mãe tem papel de mãe, e vai sempre acabou. ter. Um tem um papel de levar mais pro mundo, o outro tem um papel de, sabe, de acolher, de voltar um pouco mais pras emoções, de fazer a criança realmente pensar nisso. Então, eu acho que tem papéis distintos aí. Mas eu acho que é importante o homem, ele opinar. Porque eu acho que ele já se sente meio um peixe fora d'água desde da gestação, porque é a gente que sente, né? Não é o cara que Sim. sente. O cara realmente só vai entender que é pai quando vê ali, e às vezes tem alguns que demoram ainda um tempo, né? Então, assim, é um processo diferente, clica diferente do que clica pra gente. Mas mesmo a questão de ser homem já é diferente. Eles não. Essa questão de carreira, de mudar, sim. eles E a sentem carreira dele é a menos. prioridade. Eles têm uma Mais mentalidade prioridade. completamente diferente, é prioridade. O tipo, sentimento é diferente, não é por maldade. ó, vou dar um exemplo. Meu marido, ele foi realmente começar a ter um vínculo mais afetivo com o nosso filho quando a gente foi morar nos Estados Unidos. Porque até então, ele saía cedo, às vezes antes do Luca acordar, porque de madrugada sempre fui eu. Não, você é muito mal-humorado. Se você acordar de madrugada, eu não vou aguentar. Então, não. Eu acordo. Então, eu acordava de madrugada, continuo acordando.
quando precisa. Ele saía cedo, às vezes o Luca tava dormindo, voltava, o Luca também já tava dormindo, já tava no processo de sono, então assim, e pra ele tudo bem. Não ver o filho, às vezes, tipo, no começo, sabe? Tudo bem. Imagina, eu vou ter vou confessar aqui, a minha primeira viagem a trabalho, que eu não vou, que aliás, que o Luca não vai me acompanhar, ou que a gente não vai estar ali, ou que eu não posso fazer um bate e volta, agora, no meio de novembro. No caso, semana que vem, final da outra semana, né? Eu tô assim, Desolada. Você vai pânico. ficar quanto tempo fora? Você não vai dar 2 dias. risada? Vou. Não vai. Vou. Então não vou contar. 2 dias, 2 dias e dias. meio. Eu vou numa quinta à tarde, final da tarde. E volta no sábado. Porque o evento é sexta-feira, volto no sábado de manhã. São 2 noites. Que você vai dormir fora. É. Mas aproveita isso. Que eu também vou semana comprei que a vem. passagem Eu vou semana que vem, minha filha chorando. falou, você não vai ficar só 2 dias, mãe? Você não quer ficar mais um pouco? Então, vai chegar esse momento. Mas enquanto ele ainda fala, ai, mamãe, te amo, mamãe. Eu tô nessa fase, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho. E aí, rapidinho, só a gente tava falando da questão que a decisão é mais da mãe e tudo mais. E que a gente acaba sempre se culpando porque você sempre acha que nunca tá 100% em determinadas situações. Eu sempre tenho essa sensação, sabe? E aí, às vezes eu falo, não, eu vou acelerar, eu vou pegar vários projetos, eu vou fechar esse, eu vou fechar aquilo. Pra ficar e aí eu em crio um paz. monte de coisa. Aí, quando a coisa começa, eu percebo que realmente eu tenho 4, 5 horas úteis efetivamente no dia, porque tem que levar na escola, voltar da escola. Eu tenho um bebezinho pequenininho. Enfim, aí eu falo, putz, Roberta, relaxa, você não vai ganhar tudo aquilo que você queria, você não vai entrar em tudo isso de projeto. Tá tudo bem, vai passar, ela é a prioridade e ponto. Ou eu faço o inverso, não, eu começo a me dedicar a ela, tudo aí eu começo a ver as contas. Aí as contas, aí as contas, aí as contas. Aí começa a me dar desespero que eu preciso pagar, porque eu preciso mandar pra escola, porque eu quero que seja aquela escola. Enfim, eu acho que você vive esse duelo constante, assim, pelo menos pra mim, o tempo inteiro. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão que você comentou até nesse post que a gente já falou aqui, que era um post muito de, tipo, de se reencontrar, principalmente, no sentido de muitas saem, então vamos contextualizar, né? Muitas das mulheres saem do seu trabalho, não consegue se permanecer no mundo corporativo, porque você tem horário para entrar, horário para sair, às vezes não tem rede de apoio, etc. E onde entra o empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino, muitas vezes, num aspecto menor, no sentido de, eu vou fazer um bolo em casa, vou fazer uma coxinha, vou fazer alguma coisa para eu conseguir complementar ou pagar alguma renda para poder estar perto do filho. Ou, no caso, no nosso caso aqui, né, as 3, na verdade, são consultoras de alguma maneira, ou de marketing, você de assessoria e ela na área de branding, que também é uma troca por horário, né? A gente vive numa troca de tempo, apesar de não ser CLT, na construção de projeto, e o quanto isso interfere na sua reconstrução como pessoa, né? De conquistar o cliente, de conseguir um cliente, de se reposicionar, de ter sucesso naquilo que você fazia. E a minha sensação, Érica, principalmente depois do segundo filho, foi que, tipo, eu falava assim, eu antes, eu tinha uma autoestima altíssima, né? Então, minha autoestima, eu sou uau, né? O que você falou, minha primeira gestação, eu vendi como eu nunca vendi na minha vida. Incrível, Eu né? vendi muito. Incrível. Eu fui trabalhar, fui mandar boleto, essas coisas dentro da maternidade. Segunda-feira ela nasceu, eu tava trabalhando, assim, numa velocidade imensa. E com o tempo, nessa minha segunda gestação, eu me sentia péssima em tudo, em todas as áreas. Porque eu engordei, eu já não reconhecia mais meu corpo, aí eu já tinha todas as demandas da outra, aí mais a gravidez dessa, que não foi tão fácil, etc. E aí você já não se reconhece mais na questão de você se cuidar, aí você não se reconhece na questão de conseguir cliente, etc. Eu comecei a entrar numa bad que eu não ia conseguir mais cliente, que foi uma das coisas que você colocou. Parecia que, tipo assim, cara, eu não vou conseguir mais clientes. Você entra numa noia no sentido de, tipo, você não vê mais. E você se afunda mais, né? Você não enxerga a luz do fim. Eu falo, gente, como pode? Eu trabalho há 12 anos com isso. Como agora eu não vou conseguir mais cliente? Mas a sua vibe tá tão pra baixo que realmente você não conhece, não consegue mais sair dali. Então eu comecei a não me reconhecer em todas as áreas. Como esposa, como corpo, como mulher, como mãe, porque você tá na bad, aí você chora, aí você fica mal. Pelo menos eu ia pro banheiro chorar pra Maria não ver eu chorando. Então, assim, você se afunda. E se reconstruir é necessário, sabe? É uma decisão também. Sim. Né? É uma decisão, porque eu acho que... Foi o que eu comentei. Eu cheguei num buraco tão buraco
que, de verdade, nunca na minha vida eu tinha chegado nesse lugar. Eu já perdi pessoas muito, assim, queridas. Graças a Deus eu tenho pai e mãe. Aliás, os meus pais e as minhas mães, né? Porque meus pais são separados. Graças a Deus eu tenho todos eles. Mas eu perdi, assim, 9 anos de idade, eu perdi meu avô materno, que era, assim, meu amor, minha vida. E desde pequena, eu já passei por muitas situações complicadas. Meus pais se separaram, etc. E é engraçado que esse momento que eu vivi, no começo desse ano, foi um momento, assim, que eu me lembro, de verdade, o mais triste, sabe? Assim, o mais... Falei, como é que eu consegui chegar até aqui? Eu permiti tanto, mas tanto, que outras pessoas invadissem o meu espaço, sabe? Assim, é muito ruim. É muito ruim. E aí, você começa... Acreditar no que as pessoas falam. Que lugar, sabe? E aí eu falei, Érica, não. Se resgata. Porque como é que você deixa as pessoas, as outras pessoas, terem mais voz do que você mesma? É verdade. Como é que você permite que outra pessoa diga o caminho profissional que você tem que seguir? Isso, assim, me machucou tanto. E de pessoas que você não espera. De pessoas que você fala, por que você fez isso? Sabe? Você sabe o que é isso. Eu passei Sessão terapia. Sessão terapia. Gente, eu acho que vocês devem ter me ligado. Mas Eu sou a rainha da sinceridade, que eu ia colocar mas é muito louco, porque você eu não eu ia acha, brigar Beca. com vocês. Mas eu falei, assim- meu, chacoalha, fofa, Mas sai daí. então, mas é um Não, mas é isso. Eu sofri muito no meu primeiro casamento também. mas é um ciclo muito, É complicado, E foi porque você não necessário. percebe. mas foi necessário. E você é Hoje- maltratada dia a dia, verbalmente, eu digo, né? E entra na sua mente. É, porque Entra na sua sabe? mente. Porque você já tá fragilizada. Você não tá no seu ambiente. Você não tá com as pessoas que você gostaria de estar naquele momento. Aparentemente você tem tudo. Mas por dentro, Sim. você tá acabada. Por dentro, você tá, Concordo. assim, é a pior pessoa do mundo. E aí você não tem forças nem pra você chegar e falar assim, olhar no espelho e falar, Érica, cadê? Cadê você de novo? Cadê você? O alto astral, a força, Só que o por pique. fora, pro meu filho, eu tinha que estar lá. Então, eu Mas fingia tinha, muito bem. Mas tinha. Essa agora é uma dúvida que eu vou deixar aqui no ar para todo mundo. Acho que cada um aí reflita Às vezes do você seu nem jeito. consegue, né? Na Mas verdade, precisa. as crianças sentem, né? Exatamente. Será que a gente tem que se mostrar tão forte assim? Será que a gente tem que blindar os filhos dos problemas que nós Eu temos? acho que não. Mas eu não queria tornar aquela situação ainda mais caótica. E na minha cabeça era assim, eu não posso deixar que isso me abale mais. Porque no fundo, também era uma forma de eu conseguir me reconstruir, sabe? Do tipo, olha, no meu filho, então pra Nesse ele... papel, Tá, tudo nesse pra papel. ele, porque eu não tô conseguindo fazer por mim isso agora. Então eu vou fazer não tô por ele, conseguindo, aí eu vou tudo fazer bem. por ele. Sim. E aí foi isso Mas que eu acho que também jogar a real pro filho e falar, eu tô fraca, tô triste, Ah, vai sim. passar. Só que na a mamãe época, tá, né? tá magoada, enfim. Sim. E muitas vezes ele me viu triste. Olha, criança, né, gente? Eles sentem, eles são muito sentem. Às vezes, do nada, Eles sentem. meu filho virava pra mim, ele não falava nada. Ele só ficou, assim, vinha até mim e me dava um abraço. Gente, uma criança, recém 2 anos tinha feito. Então, assim, e aí isso vai te dando uma certa força. Foi um momento que eu falei, foi o pior momento da minha vida, isso eu posso dizer assim, garanto, com toda a certeza do mundo, o pior momento da minha vida. Eu não estava com as pessoas que eu queria estar, não estava no meu ambiente, ouvindo coisas assim, horríveis, tentando me reencontrar, tentando trabalhar. Olha que Tentando ótima. tudo e não fazendo nada, Tentando né, tudo, direito. tentando Na boa, tudo. assim, aham. Tentando tudo e não fazendo nada, Sim, a absolutamente gente não nada faz direito. nada direito, sim. E aí tava me dedicando ao meu filho, só porque era onde eu Encontrava um encontrava um apoio, onde eu encontrava meu porto seguro também. Sim, sim. E nesse tempo eu falei, cara, do jeito que eu tô, o que me fez chegar até aqui não vai me levar onde eu quero chegar.
Eu tinha muita clareza disso. Mas eu não tinha as respostas. Não Como sabia. fazer e como sair, né? Não sabia. Não tinha a menor ideia. Aí você fala, nossa, mas você tem tanta clareza, né? Talvez Você é alguém tão que já boa tenha... profissional, Talvez né? alguém, né, que já tenha passado por uma experiência profissional comigo, que convive comigo, fala assim, nossa, Érica, mas você tem tanta clareza, você tem tanta convicção, sabe, pra É tantas tão fácil coisas. resolver o problema do outro, né? Mas quando tá eu com a acho. gente, tem emoção, Sim, sentimento, sim, sim. medo, que isso é o que bloqueia as pessoas e o que não deixa a gente Voar. olhar a situação por cima e aí ter clareza para conseguir enxergar. E daí eu falei, tá bom, eu vou ter que mudar tudo. Aí eu fui em um evento, paguei, já estava numa mentoria, paguei em um evento para estar lá fisicamente, também paguei mais um dia VIP para ter, tipo, para ser uma das 10 pessoas para poder o cara lá dar o direcionamento. Fui, achei que esse evento fosse mudar a minha vida, achei que isso fosse mudar a minha vida. Não mudou, mas eu conheci nesse dia VIP, que coincidentemente foram só mulheres. Eu fiz conexões ali que ali, naquele dia, que foi em março desse ano, mudou. E eu acho que ali começou a minha reconstrução de fato. Eu decidi em fevereiro, teve até uma das fotos do post, sou eu chorando, que foi o dia que eu falei, meu, sabe aquele dia que você se sente assim, loser, mas loser, sabe? A última das últimas pessoas no mundo. Falei, cara, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não sou boa profissional. Eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu sou péssima. Sou péssima esposa, tô péssima filha, tô péssima amiga, tô péssima até mãe. Porque eu preciso fingir. Tá tudo bem pro meu filho. Cara, eu me sentia a última das últimas. Falei, não, vou comprar um negócio. Vou mudar. Tá bom, fui nesse evento. O evento não foi tão assim. Apesar que a gente sempre, Eu fiz né? isso aí também. Paguei um curso no começo desse ano que eu ia mudar. Aí eu descobri que o curso não era tudo que eu imaginava. Então, Mas tá porque existe uma coisa que É interna, né? bom. É, a sobre pessoa você. vai até um certo ponto. Depois tem a sua parte, né? sim, Tem você. lógico. Então, eu conheci mulheres maravilhosas. E uma dessas mulheres, a gente tinha um papo, assim, um happy hour depois de um dos dias do curso, desse evento, aliás. Mulher, né? Mulher se junta, fala do quê? De filho. Filho. Marido, vida, né? E aí falando e tal, e cada uma falando. Claro, você acabou de conhecer, então você solta uma coisinha ali, porque você não sabe, né, quais são as pessoas que estão ali ao seu redor. Mas uma delas teve tanta sensibilidade, falou assim, Érica, teve uma coisa que pra mim mudou muito. Inclusive na reconexão com meu marido, etc, etc. Que foi esse curso aqui que eu fiz sobre comunicação feminina. Falei, conte-me mais. E ela começou a me contar, né, da experiência dela com o curso. Então ela falou assim, eu vou transferir uns áudios para você ver. E aí, se você depois quiser, você vai e mergulha mais nesse universo. Gente, aquilo fez assim, ó, pum, na minha mente. E aí eu tava em um contrato com uma empresa, prestando serviços numa empresa de Campinas. Toda vez eu ia e voltava ouvindo. E voltava ouvindo. E voltava ouvindo. Tinha um tempinho no meio do dia, eu ia lá e ouvia. Gente, isso começou a fazer diferença na minha vida. Eu comecei a resgatar um pouco, falar, nossa, mas eu tô tão bruta, né? Porque você começa... Você fica descrente. Tudo que a Não, e pessoa você fala, você fala, não quero, não vai dar Você cria certo, não vai ser casca. legal. Simplesmente você cria casca. Porque você tá recebendo tanta porrada de tudo quanto é canto, tudo quanto é lado. Blindagem mesmo. Né? Você se blinda. Você se blinda. E daí, assim, cadê a Érica? Cadê o coração da Érica, sabe? Cadê a parte, tipo, oi, tem emoção aí dentro? Tem alguém aí? Tem. E aí eu comecei a refletir. Aí começou a mudar algumas coisas. Aí depois eu falei, tá bom. Aí, né, terapia, comunicação feminina. Aí a minha visão ficou muito voltada também para isso nas redes sociais. Também fiquei consumindo muito conteúdo sobre isso. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, mas eu preciso agora de alguém para me ajudar no meu negócio. Porque assim, apesar de saber para onde eu quero ir, eu não sei fazer isso. Eu até
saberia fazer, mas eu quero encurtar o meu tempo. Eu não quero errar. Eu não tenho tempo mais para errar. Eu preciso fazer o movimento certo. E eu preciso, na minha cabeça, andar mais rápido do que o tempo que eu tinha perdido nesse período. E aí eu decidi isso na minha cabeça, sozinha, e fui atrás das coisas. Até que eu achei uma pessoa para ser a minha mentora. Que assim, se tirar o nome dela e escrever o meu, poderia facilmente ser. Aí eu falo, esta pessoa, eu estou me enxergando nesta pessoa daqui a um tempo. E é pouco tempo. Não vai ser muito tempo. Fiz um baita investimento em uma nova mentoria para essa pessoa me ajudar a fazer o que eu lancei a semana passada. Então, hoje, você comentou, né, no começo, que a gente troca o nosso tempo por dinheiro. É verdade. E tem como a gente aumentar o nosso faturamento. Sim. Se você aumentar o seu valor por hora, aumentando ainda valor e etc, etc. Concordo. Não valor só numérico, Ou achar algum financeiro. negócio que você consiga trazer escalável. Mas para isso você precisa de inteligência, você precisa de dedicação, você precisa de tempo que muitas vezes você não tem porque você precisa trocar pelo tempo que você tem ali no dia a dia. Exato. E aí, por isso que eu pensei, sozinha eu vou demorar mais. Vou demorar muito mais, vou errar mais. Então, eu vou contratar a inteligência de alguém que já passou por isso para me encurtar o caminho. Aí, nesse dia, que foi meu presente de aniversário, de novo, apesar de eu já estar, sabe, reconstruindo e tal, não sei o que, eu me dei de presente de aniversário essa mentoria. Eu simplesmente engatei a primeira e fui. Aí tornar o meu furacão de novo. E as coisas voltaram a dar certo. Você voltou. Você se coloca em movimento, as coisas acontecem. Em movimento em forma de com uma energia positiva. Com uma né? energia boa. Sim. Você resgatada, você reconstruída. Você de volta de novo pro game, entendeu? Mas é isso. Eu até tive uma reunião hoje de manhã falando isso. Cada um vai fazer o seu papel e vambora. Senão fica procrastinando e ninguém anda. E eu acho que essa fase da maternidade, ela é realmente uma coisa... Eu acho que ela Que é toca... a maternidade, né? A maternidade como um todo, ela faz com que toda mulher, independente de quando, em que momento ela vai passar, ela passa. Ela passa. Por essa reidentificação como pessoa. Seja no momento antes. No meu caso, por exemplo, não eram pessoas que acabaram eu escutando. Pelo contrário, até no caso, o meu marido em si, que é a pessoa que eu mais converso sobre isso, que eu sou uma pessoa muito fechada. Ele é super positivo. Super. Era aquela pessoa que fala assim, olha o que você já fez. Vai passar. Ele é uma pessoa, só que não é sobre ele. É sobre você. Exatamente. Então, eu me via nesse loser 100%. Eu me via, tipo... A gestação, pra mim, talvez essa mudança de hormônio, ela aconteceu nessa época. Então, na verdade, ela foi mais ladeira abaixo, né? Tipo, ainda com muito mais intensidade, Muito mais intensidade. Numa época que eu tenho realmente uma queda de venda maior, que pra mim, normalmente, é dezembro e janeiro, apesar de trabalhar com evento. O que eu vendo é uma coisa que desencontra. Desencontrava. Eu tenho até buscado esse ano formas pra conseguir faturamento pra essa época do ano. Mas, assim, aconteceu tudo nessa época. E você, realmente... E aí eu tava até conversando com uma amiga, porque eu nunca tinha me visto... Porque, assim, quando alguém chega pra mim e fala assim, Roberta, vamos vender esse copo. Cara, eu entro com energia naquilo e eu começo a criar N possibilidades de vender esse copo ou de fazer com que ele seja valorizado, porque a gente é do marketing. Eu estava numa fase que qualquer coisa que a pessoa falava, eu vou vender uma... Não tem valor. Não vai dar certo. Não, isso dá muito trabalho. Pensa as pessoas que já têm essa mente limitada por vida. Por vida. Ai, gente, o quanto difícil é você sair daquilo. Então, é um lugar que eu não quero voltar mais. Mas aí, assim, o seu curso agora você vai, na verdade, ensinar as mulheres a se reconectar. É isso? Eu, na verdade, eu vou continuar... E você vai vender pelo Instagram. O Instagram também é um dos canais, né, que eu vendo. É também um canal importante. Um canal importante. Um canal que, além dele, eu tenho indicação. Então, assim, são minhas duas formas. E eu vou continuar a fazer exatamente o que eu sempre fiz. Só que é claro que, como qualquer pessoa, o negócio ele tem fases, né? Então, tem o começo, onde a pessoa nem sabe o que ela quer. E ela precisa se encontrar, entender,
né, o que ela quer fazer. Eu ajudo a pessoa a descobrir o melhor que ela tem para ela conseguir fazer disso o negócio, monetizar o conhecimento dela. Depois ela tem uma segunda fase, que é, beleza, a partir do momento que eu sei que eu tenho o meu conhecimento, que eu sei o que eu quero, agora como transformar isso em um produto, em um serviço, e que ele seja vendável. Então, ajuda a pessoa a fazer a primeira venda, ajuda a pessoa a manter e fazer o negócio dela acontecer e escalar cada vez mais as vendas dela. Hoje é isso que eu faço. O meu público é mais mulheres? Mais mulheres. Mas eu tenho ainda uma parcela de homens bem representativa também. Eu me conecto muito bem com os homens, né? E daí eu fiquei nessa de, será que eu preciso falar só com mulheres? Será que realmente a gente se conecta muito com mulher? Porque a gente é mulher, a gente sabe o que a outra sente. pessoa sente. Sim. A gente entende, a gente tem uma empatia, assim, que tô pra descobrir se os homens têm essa empatia uns com os outros, sabe? Eles são diferentes, né? Eles são diferentes. Então, a gente tem uma conexão e a gente realmente entende o lugar e sente junto com outra mulher. Faz diferença? Faz muita diferença. Mas eu entendi que eu tenho também um papel crucial com os homens. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Então, eu não limito só para mulheres, né? Apesar delas serem a maioria. E aí, agora, eu voltei, só que eu vou fazer isso em escala. Então, eu não vou mais atender só 1 a 1. É claro, quem quiser e quem quiser pagar, tá mais caro. Porque agora o meu foco está o quê? No grupo, apesar de terem entregas personalizadas, entregas individualizadas. Não vou achar que você é mais um. Só que eu também senti a necessidade de falar com mais pessoas. De transformar mais pessoas. Esse é o ponto. E não só isso, porque o processo, eu falo, você vai construir. A Roberta trabalha com FI também na parte de consultoria, mas eu faço muito projeto. E que eu acho que o projeto é mais semelhante com com o seu modelo de negócio. Você pega esse cliente, aí você vai explorar esse cliente. Como você é a pessoa, é a cabeça, o que acontece? Você não consegue vender. Porque você não vai conseguir dedicar ao comercial. E aí o que acontece? Acabou essa pessoa, o mês seguinte você tem conta para pagar. E aí você não teve cliente suficiente. Aí você começa a entrar em desespero, porque você não tem esse cliente, você não tem esse... Aí beleza, aí você pega um cliente de novo. E aí esse fluxo fica. Você não sabe se você produz ou se você vende. Se você produz ou se você vende. É por isso que esse modelo de negócio, ele funciona até um certo ponto. Até um certo momento da minha vida, ele funcionava. Porque quando eu saí do corporativo, foi uma decisão consciente de não querer voltar. E eu tive a melhor proposta da minha vida. A proposta que eu estava esperando, aguardando a vida inteira, eu tive no momento que eu saí do corporativo. E eu falei... Não. É isso. Eu vou testar um novo modelo e deu certo. Só que daí a maternidade vem, muda um pouco a rota e aquilo que eu falei. Só agora eu pergunto, ajustou. Vai ter 2, Érica? Quem sabe, né? Ô, Érica, deixa eu te pedir. Deixa o seu Instagram e os seus contatos, que a gente tem que encerrar, já deu nosso horário. Você volta aqui para contar do curso depois. Como é que você tá indo? Eu volto para falar de outras coisas, né? O seu Instagram para as pessoas te acharem, te procurarem. Sim, adoro seguir a Érica, acompanho tudo. Sim. Então, o meu Instagram é ericag_branding. Lá eu falo sobre como você consegue construir um negócio encantador e lucrativo a partir daquilo que você tem, que você conhece, né, do melhor que você tem a oferecer para as outras pessoas. Então, a gente transforma, né, auxilio as pessoas a transformarem o seu conhecimento em um negócio que seja escalável, que seja, né, equilibrado na medida do possível, mas que principalmente atenda o seu coração e a sua necessidade, porque eu acho que é isso, né? Precisa atender e precisa resolver, porque se a gente não estiver feliz, nada mais funciona, né? É isso mesmo. Obrigada, Érica. Obrigada a vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.